Se houvera coisa melhor e mais proveitosa para a salvação dos homens do que o padecer, Cristo de certo o teria ensinado com palavras e exemplos, pois claramente exorta seus discípulos e a quantos o desejam seguir, a que levem a cruz, dizendo: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, né? Nós que estamos aqui, então, deixa eu organizar aqui que já está tudo errado, olha que legal. A mais um episódio nosso, do nosso podcast, né? Sobre as reflexões que nós estamos fazendo acerca do pecado, acerca da penitência, acerca do quanto nós podemos ser melhor, né? Melhor para a gente, melhor para os outros, melhor ali para, para o mundo, né? Para a igreja, para Deus principalmente. E na reflexão de hoje, desse nosso nono encontro, nós queremos ter aqui então, a princípio, 10, onde a gente refletiu sobre o Tu és pó, sobre né, nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa dificuldade de lutar contra o pecado. E o bonito é que nós temos a obra, então, de São Francisco de Sales aqui como norteadora, e o que nós tiramos de grande aprendizado é que, olha, errar é humano. Permanecer no erro é coisa de pecador. Lutar contra o pecado é coisa dos santos. É sobre isso, né? Se a gente olhar bem, a nossa reflexão sempre passará por essa perspectiva, de que somos pecadores, de que temos as nossas limitações e devemos nos alegrar com ela, no sentido de pensar que temos que ser melhor, no sentido de pensar que só Deus é a perfeição e que nós, os outros, né, as pessoas à nossa volta, sempre terão que melhorar, sempre poderão acabar nos causando prejuízo, né, podendo nos ferir. E quando nós temos essa certeza de que, olha, só Deus é a perfeição e aqueles que estão à minha volta, inclusive eu, tenho os meus pecados, tenho as minhas dificuldades, tenho os meus erros, então eu passo a compreender a minha relação com o outro. Que o outro não é perfeito, que o outro vai errar e que eu tenho que perdoar, né, que eu tenho que ser grande, né, que eu tenho que ter um coração generoso, que eu tenho que pensar ao largo, que eu não nasci para ser pequeno nos sentimentos, para ser rancoroso, para guardar as coisas, para ser mesquinho no perdão, para ser mesquinho no serviço, para ser mesquinho na ajuda. E nesse nono encontro, onde a gente vai refletir um pouco mais sobre isso, nós devemos, logo de cara, entender que o amor não pode estar inativo. Não existe a possibilidade de amarmos, de darmos amor, sem termos em nós a condição da ação. Traduzindo, amar é agir, amar é fazer, amar é materializar, tornar concreto, pegável, sentido. Porque do contrário é um amor de ideia, do contrário é um amor imaginativo. É um amor que eu soaria aqui para mim como hipócrita. É como uma pessoa que diz, eu tenho que amar mais, eu tenho que perdoar mais, eu tenho que ajudar mais, eu tenho que não sei o que mais. E isso fica no campo da linguagem, fica no campo da imaginação, mas na concretude, na vida real, isso não se aplica. Então não é amor.
Um amor que fica no discurso e não na prática não é amor, porque ele não está sendo realizado. Ele pode ser imaginado, mas ele não está atingindo os outros, nem está atingindo aquele que está exercendo o próprio amor. Então, esse é um ponto importante aqui para nós. O amor tem que acontecer. Só que nesse caminho do amor que tem que acontecer, nós temos que entender que a gente erra, que a gente peca, que a gente causa problemas nos outros e em nós. Só que São Francisco de Sales vai ensinar para mim, primeiramente, né, de que, olha, sim, né, o erro não nos aproxima de Deus, mas o perdão nos aproxima, a misericórdia nos aproxima. A luta contra o pecado, isso nos aproxima de Deus. Por isso que ele diz que nós devemos, no fundo, de certa forma, claro, ficar alegres com o nosso pecado. Olha, não é eu me alegrar por ter pecado, pelo contrário, isso tem que causar em nós repulsa, isso tem que causar em nós luta, isso tem que causar em nós misericórdia. Mas é um sentimento de alegria porque eu tenho a possibilidade de me aproximar de Deus através do seu perdão. Cometer um pecado não é uma condenação se eu busco o perdão de Deus com o coração contrido, buscando não errar mais, né? Aproximando-se do sacramento, aproximando-se da Eucaristia, aproximando-se da materialidade da ação, que é o fazer realmente. Por isso que existe uma certa alegria quando a gente fala sobre o pecado, porque ele também pode nos aproximar de Deus. Então, há uma esperança, há uma forma de encontrar essa alegria. Porque, do contrário, a gente vai ficar no campo da tristeza, no campo do já perdi, no campo do não tenho mais o que fazer, no campo do eu não vou para o céu. Eu sou muito ruim, eu sou muito péssimo, eu não valho nada, então eu não vou para o céu, então é para o inferno que eu vou, melhor aceitar que dói menos. E não é isso que Deus pede. Não é essa a reflexão da nossa semana. A reflexão da nossa semana é o inverso disso. É sabendo que eu sou pecador, que eu tenho os meus erros e as minhas dificuldades, que eu me alegro, porque eu sei que Deus me perdoa se eu de coração contrido, de coração aberto, humilde, busco esse perdão. E é um perdão, meus caros, que tem que me levar à ação. Essa tristeza do pecado, né, a tristeza de ter falhado com Deus, é uma tristeza que tem que me levar para ser melhor, né, me levar mais próximo de Deus, me colocar realmente aos seus pés, fazer o bem para as pessoas, abraçar, pedir perdão, sorrir. Tem uma colega minha que diz, ó Mateus, às vezes a gente vai ter que sorrir com dor de dente. É isso. Eu não entendia isso no passado e hoje entendo perfeitamente. É isso. Né? É sofrer agradecendo, é sofrer sorrindo, é sofrer entendendo que existe ali um significado, existe ali um ensinamento, existe ali algo que pode me fazer melhor se eu deixo-me fazer melhor. E quando eu compreendo isso tudo, compreendo as minhas limitações, compreendo as minhas dificuldades, eu automaticamente, tá? Isso não é uma possibilidade, isso é automático. Eu me torno humilde. Uma coisa leva a outra. Sabendo que que eu sou pecador, que eu não sou perfeito, que eu sou pó, que eu sou muitas vezes soberbo, egoísta. Eu vou reconhecendo isso, automaticamente vai nascendo em nós
E quando eu digo reconhecer, ela fala assim, eu sou orgulhoso mesmo. Isso não é reconhecer. Reconhecer é falar, putz, nossa, como eu sou orgulhoso, né? Como eu sou soberbo, né? Como falta em mim humildade, como eu erro, como eu peco, como eu julgo. E eu não quero isso. Eu quero ser melhor, eu quero estar mais próximo de Deus. Eu quero olhar para os outros com os olhos de misericórdia. Né? Ajudar-me, Senhor, a fazer isso na vida real, né? Na vida cotidiana. Isto leva à humildade. Isso me leva mais próximo de Deus e a gente sabe que Deus ama os corações humildes. Não é à toa que quando nós pecamos, né, quando nós erramos, quando nós decidimos por livre e espontânea escolha afastarmos de Deus, a gente deve, por uma questão de maturidade, aceitar as penas do pecado. Eu não errei? Eu não fiz errado? Então eu tenho que aceitar que a reação daquela ação me leva, então, a estar longe de Deus. Só que eu devo aceitar a consequência do pecado da minha vida, porém, lutando para não mais pecar. Vou dar um exemplo e talvez fique mais claro. Eu tenho uma vida desregrada, eu tenho uma vida promíscua, eu tenho uma vida leviana, e a consequência disso pode ser alguma doença, a consequência disso pode ser um filho fora do matrimônio, é a consequência, entendeu? É a, não é a reação diante da ação. É a história do cara que fuma a vida inteira, o cara que bebe a vida inteira e não quer ter consequências disso lá no futuro. Se ele não se emendar, se ele não parar, e quando eu digo parar, eu não estou falando, eu preciso parar porque é errado beber, porque eu bebo demais. É o que a gente acabou de falar, ou seja, não serve para nada. O fígado só vai se regenerar, né? O pulmão só vai melhorar, o corpo, a imagem, a pele, os dentes só vai melhorar se eu concretizar aquilo que eu estou pensando. Açúcar faz mal à saúde. Como que eu faço? Falando para os outros que açúcar faz mal à saúde? Não, parando de usar açúcar. É aí que está. Isso se torna-se visível. Isso se torna-se concreto. E toda vez que nós erramos, toda vez que nós pecamos, nós sempre devemos nos lembrar, né? Nós sempre devemos colocar diante de nós que eu tenho que fazer mais ainda, então. Porque um dia em pecado nos afasta tanto da graça de Deus. Imagina 2 dias em pecado, 3, um mês, um ano. E qual é a minha saída, Mateus? A minha saída, e quando eu falo isso, também falo isso para mim, com certeza, é dobrar o passo. É fazer mais. É amar mais. É perdoar mais. Diante do pecado, a solução é se jogar nos braços da misericórdia de Deus pelo sacramento da confissão. Mas mais do que isso, é entender que esse tempo que eu estava em pecado, eu me afastei de Deus. E se um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia, toda vez que nós pecamos, toda vez que nós escolhemos o nosso orgulho, todas as vezes que, assim como Eva e Adão preferiram se tornar deuses do que amar o Deus revelado, nós devemos, então, pensar, nossa, eu estou perdido, né? No sentido, perdi muito tempo, né? Eu me afastei muito de Deus, né? Eu fui muito longe, eu preciso agora correr, nadar longas braçadas, ter grande fôlego para me aproximar novamente desse amor
desse amor que me quer ao seu lado, desse amor que me quer o melhor, desse amor que me quer a vida eterna. E para que isso aconteça, né, para que isso aconteça, eu tenho que passar. E não tem outro caminho. Eu tenho que passar pelo sacrifício. Nunca foi tão claro para mim as palavras do Evangelho quando Jesus diz assim: olha, quer me seguir? É. Quer ficar ao meu lado? Quer ser salvo? Quer ir para o céu? Quer a vida eterna? Então, simples. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Veja, renuncia a si mesmo, um termo. Toma a sua cruz, outro termo, e me segue. É um processo. Renunciar a si mesmo, diferente de Adão e Eva, que não renunciaram a si mesmo, pelo contrário, se afirmaram, se ensoberbeceram, né? Se orgulharam, encheram os pulmões, quando então o demônio, diante de Eva, fala: olha, vocês podem ser como deuses. Não há renúncia não há renúncia de Eva, não há renúncia de Adão, mas há o quê? Protagonismo, né? A arrogância, a presunção. Não é à toa que depois, no inverso da falta de renúncia de Eva, surge a ave cheia de graça, Maria, que só diz o quê? Faça-se a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua vontade. A renúncia completa, a renúncia inteira, que vem redimir a renúncia de Eva do Antigo Testamento. Só que essa renúncia de Maria não termina em Maria. Essa renúncia de Maria tem um grande protagonista, que é Jesus Cristo, que renuncia à sua divindade, né, que se humilha ao se aproximar ao homem, que renuncia a si mesmo no madeiro da cruz. Renuncia a si mesmo. Ou seja, baixa esse orgulho, baixa essa bola toda. Aceitas que é limitado, aceitas que tem pecado. E veja, não é um processo individual. Isso é muito importante. Um processo de que Deus tem que ter misericórdia comigo, que eu sou pecador, que eu não bato. Beleza, certo. Só que não é. Eu não posso esperar que Deus me olhe com os olhos de misericórdia se eu também não entrar na pedagogia do olhar misericordioso para o outro. Senão, o caminho está pela metade. Então, eu quero que Deus me olhe com misericórdia, mas eu não olho com misericórdia o meu chefe, eu não olho com misericórdia alguém da minha família, não olho com misericórdia para minha esposa, para o meu esposo. Então, assim, isso é um sacrifício. Isso é um exercício. Isso não se faz de um dia para o outro. Renuncia a si mesmo. E aí depois ele fala o quê? Toma a tua cruz. Toma, aceita, põe nas costas. Você vai levá-la. E aí esse sacrifício é lutar para ser melhor. Esse sacrifício é se pôr a serviço. Esse sacrifício é ajudar quem precisa. Esse sacrifício é sorrir. Esse sacrifício é ter paciência. Esse sacrifício é dar atenção. Esse é o sacrifício. O sacrifício é acordar mais cedo e dormir mais tarde. O sacrifício é tentar ir na Santa Missa. O sacrifício é tentar rezar o terço.
o sacrifício é colocar um momento de meditação no seu dia, são os sacrifícios. O sacrifício é mexer menos no celular, o sacrifício é se envolver de coisas que nos fazem maiores. O sacrifício é deixar de ver aquilo que é pornográfico, deixar de ver aquilo que nos leva à marginalização, deixar de ver aquilo que nos empobrece. Isso tudo é sacrifício. Isso tudo é carregar a cruz. E assim seguimos. E assim seguimos. Toma a tua, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Venha, se aproxime. E é um caminho, tá? É um caminho. Não é toma a tua cruz, renuncia e acabou. Toma a sua cruz, renuncia, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, venha, entre pelo caminho do sacrifício. Não há como encontrar a salvação se eu não subir o Calvário ao lado de Deus. Esses dias eu estava lendo não sei onde falava assim, o catolicismo dói e cansa. É isso mesmo, dói e cansa. E enquanto doer, enquanto cansar, eu tenho que então entender que eu estou no lugar certo. Eu estou me moldando à imagem do crucificado. Isso não é hoje, isso não é amanhã, isso deve ser a busca de sempre. Porque, e a gente já falou isso algumas vezes aqui, santo é justamente aquele que reconhece que está errado, que pecou, que está fazendo errado e que vai ao encontro de Deus, que se martiriza, que se ajoelha, que abraça-se na misericórdia. É isso. Esse é o santo. Quantos santos passaram pela história humana que sofreram na carne, no espírito e permaneceram, que reconheciam que eram pecadores, que não eram perfeitos como Deus queria, e aceitavam o sacrifício no amor e pelo amor. É como uma mãe que acorda durante a noite para cuidar da sua criança. É um sacrifício de amor. Se ela não coloca o amor ali, aquilo esvazia-se. Aquilo vai ficar pesado sempre. Vai virar um martírio. Vai virar reclamação. E não aclamação a Deus pela vida bendita, pelo filho que tem nos braços, pela possibilidade de cuidar daquele ser. Essa semana é a semana de nós pensarmos, então, será que nós estamos na era da reclamação, na era da aclamação, na era de ser melhor, de bem dizer, de agradecer, de levantar sem reclamar, de rezar sem reclamar, de ir na missa sem reclamar, de fazer as coisas sem reclamar, porque é muito chato ser chato para você e para os outros. Imagine se, imagine se Jesus, depois de todo o processo que passou, chegasse no céu e ficasse reclamando para o Pai, ficasse reclamando para Deus. Oh, Deus mandava Jesus para a terra de novo, mas por amor ele aceitou o sacrifício. Por amor ele sacrificou-se e ao colocar o amor no sacrifício, você passa a colocar significado. E colocando significado, aquilo faz sentido. Fazendo sentido, você compreende. Compreendendo, você ama ainda mais. Você ama ainda mais. Logo, o nosso caráter tem que ser um caráter penitente, porque é um caráter que nos leva ao madeiro da cruz. A nossa igreja é a igreja da Santa Cruz, meu Deus do céu. É a igreja do sacrifício. É a igreja que dobra joelhos. E um grande exemplo que a gente tem nas Sagradas Escrituras é o exemplo de Maria Madalena. Maria Madalena tem que ser para nós
um exemplo muito forte de pecadora redimida, de pecadora que se entregou para Deus e falou também ao seu modo: faça-se, vou ser inteiramente sua. Não é à toa que Maria Madalena, quando então tem um encontro verdadeiro com o Cristo, muda a sua vida. Jesus fala: e não volte mais a pecar. Os teus pecados são perdoados e não volte mais a pecar. Ou seja, lute para ser melhor, lute para não errar, lute para ser bom. Porém, se lutando, correndo atrás, você não conseguir, volte aqui. Reconheça que não és perfeito, volte aqui. É esse tipo de alma que a gente tem que buscar no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Uma alma que passa a olhar as coisas com um olhar de sacrifício no amor. Olha que bonito quando a gente lê lá no Evangelho de Lucas falando de Maria Madalena, né? Deixou o seu pecado e pediu perdão a Deus com verdadeira contrição, com firme resolução e deixar para sempre. E toda vez que nós iremos confessar, todas as vezes que estamos diante de um sacerdote, nós temos que ter esse firme propósito. Eu não vou mais pecar. Eu não vou mais cometer este erro. Eu não vou mais agir dessa forma. E sacrificar-se no real para que isso não aconteça. O que é sacrificar-se no real, Mateus? Sacrificar-se no real é sair do discurso e aplicar, tornar-se matéria, pegável, pegável, abrir essa boca e sorrir, largar a mão e fazer ele cara feia o dia inteiro, chato, sorrir. São Francisco de Sales, sobre Maria Madalena, fala assim, ó, nunca Madalena teria tido tanto amor ao seu Salvador se ele não tivera perdoado tanto. E nunca ele lhe teria perdoado se ela não tivesse pecado. Vede, vede, pois, este grande artista da misericórdia converte as nossas misérias em graça. É isso. É sobre isso. Só sobre isso. O resto pode ser conversa furada. Que a gente possa realmente encontrar uma verdadeira alegria no pecado. Né? No pecado enquanto abertura para a misericórdia de Deus. Que a gente possa olhar para os nossos erros sabendo que Deus nos ama. Não o que nós fazemos, mas nos ama como seu filho, que somos. E já que somos filhos de Deus, a nossa obrigação é tentar se aproximar ainda mais à imagem do Pai. Para isso, eu luto contra aquilo que não me pertence, que é o pecado, que são as minhas mazelas, que é a minha poeira, que encobre a beleza da minha santidade. Que nessa semana a gente possa meditar muito fortemente sobre isso, sobre a possibilidade de Deus me fazer melhor na vida cotidiana. Né? Que os meus sacrifícios me levem para mais próximo de Deus. E que o meu sorriso, mesmo com dor de dente, seja um sorriso que acolha, que traga as pessoas para próximo de nós. É isso. Ou a gente dá esperança ao mundo, ou a gente vai ficar desesperançosos com o mundo. E essa é a nossa missão. Né? Nossa missão é dar esperança. A nossa missão é abrir os braços. A nossa esperança é dizer que tem jeito. A nossa esperança é dizer, vamos lá, vamos fazer, vem aqui. É materializar o amor que Deus nos dá gratuitamente, a todo dia, a todo instante, a todo momento. Muito bem?
Meus alunos queridos, me acompanhem, já me acompanham, mas siga, curta o vídeo, ative as notificações, tem vídeo novo todo dia. Todo dia tem vídeo novo aqui, ou de espiritualidade, ou de formação humana, né, de teologia, de filosofia, de psicologia. É um grande ecossistema ali para a gente ser melhor cada vez, para a gente, para os outros, para o mundo, para Deus, para a sociedade. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.